Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma videoaula. Essa videoaula vai começar na página 16 do livro didático de vocês, de Geografia, Formas de Relevo. Então eu estou com o conteúdo aqui na tela, tá? Para a gente começar a entender quais que são essas formas de relevo que existem na paisagem. Tá? Quando estudamos os componentes do relevo, podemos compreender as variações de paisagens existentes na superfície terrestre, suas formas, irregularidades, variações de altura e de tipo de material. Tá? Muitas vezes trata-se de estruturas tão grandes que não conseguimos observá-las em sua totalidade. Por isso é difícil exemplificar os tipos de relevo com base em fotos ou ilustrações, uma vez que vemos, em geral, é parte de uma estrutura maior. Então, nessa imagem da página de vocês, a página 16, o que vocês têm aqui? Vocês têm um gráfico, né? Onde estão as montanhas, os planaltos, depressão relativa e depressão absoluta, ok? E a planície. O que são as montanhas? As montanhas geralmente são terrenos acima de 2 a 3 mil metros de altura, tá? Elas têm picos pontiagudos, então quando eu quero saber se é uma montanha, eu tenho que observar o pico dela. Se o pico for pontiagudo, é porque são montanhas, ok? Então, essas montanhas se caracterizam geralmente por ser terrenos mais novos, produzidos, como no vídeo anterior vocês viram, as placas convergentes que se encontram, né? Uma entra por baixo da outra, formando a cadeia de montanha, ou elas se erguem formando os picos. Aqui na América Central, na América do Sul, na América Central a gente tem a Serra Madre, na América do Norte a gente tem as Montanhas Rochosas, e na América do Sul a gente tem a cadeia das Montanhas dos Andes, tá? Com o pico Aconcagua, que chega a quase 7 mil metros de altura. Lá no Himalaia a gente tem a Cordilheira do Himalaia, e tem o Pico Everest, que é considerado o ponto mais alto do planeta Terra, ok? Então são encontros de placas tectônicas que vão formar essas montanhas pontiagudas, e é isso que a gente classifica como montanhas. Então só para relembrar, montanhas são elevações acima de 3 mil metros, que tem o pico pontiagudo, porque eles são processos de formação de terrenos mais novos, certo? Então aqui vocês podem ver na imagem a montanha. O Planalto. O Planalto é mais fácil da gente identificar, porque a gente mora na região centro-oeste do Brasil e a gente tem uma região de planaltos, que são escudos cristalinos mais antigos, do período da formação da Terra. Então, eles não são formados por choque entre placas tectônicas, como lá no oeste da América, na cadeia dos Andes, que a placa sul-americana se encontra de forma divergente com a placa de Nazca e forma a Cordilheira dos Andes. Os nossos terrenos aqui são serras. Geralmente essas serras têm um lado que é mais íngreme, podendo ter até paredões de pedras, onde a gente chama de paredões escarpados, e do outro lado tem um declive menor. Geralmente quando você vai numa serra, você tem um lado que tem uma estrada que dá acesso a ela. E essas serras, pessoal, constituídas em região de terrenos antigos, como aqui no centro-oeste, eles já são desgastados, porque são terrenos muito antigos, com mais de 480 milhões de anos, do período pré-cambriano. Então, geralmente são restos de mares, né? São terrenos escudos cristalinos antigos, rochosos, e eles são desgastados. Nas regiões que esses planaltos são desgastados, como aqui no centro-oeste, a ponta deles, a erosão já desceu e acumulou a terra em volta da serra, formando os chapadões em cima, que aqui a gente utiliza muito para a construção de cidades, no centro-oeste, e também para a formação das áreas agrícolas. Então você pode ver que em cima das serras tem sempre uma área agricultável. Então isso é um planalto. Esses planaltos eles podem ter a mesma altura das montanhas, mas olha só o desenho de uma montanha e olha só o desenho de um planalto. Agora, quanto às depressões. As depressões, elas se classificam de dois tipos. As depressões absolutas e as depressões periféricas. O que é uma depressão absoluta? Uma depressão absoluta é quando ela está abaixo do nível do mar. Vamos supor que a gente mora aqui na nossa região, que é em torno de 700 metros acima do nível do mar.
O que é uma depressão? É qualquer parte mais baixa do terreno em relação ao terreno ao lado. Então você observa uma paisagem, você vê a topografia, a forma do terreno, só que lá no meio daquele terreno tem uma parte mais baixa. Aquilo lá é uma depressão. Mas como que eu sei se essa depressão é absoluta? Então vamos supor, se eu estou a 700 metros acima do nível do mar, eu tenho que ter uma depressão com 700 e alguma coisa. Tem que ter mais de 700 metros de profundidade para mim considerar uma depressão absoluta. Por exemplo, o Caiapó, ele não é uma depressão absoluta, ele é uma depressão periférica, porque as partes mais profundas chegam a 300, 400 metros de profundidade. E nós estamos a 680, 700 metros acima do nível do mar. Então é uma depressão porque é um terreno mais baixo em relação ao terreno ao lado. Porém, não é mais baixo do que o nível do mar. Já uma depressão, aqui ó, vocês estão vendo, depressões relativas ou periféricas e as depressões absolutas. Você pode observar na imagem que ela é mais baixa do que o nível do mar. Nós temos uma depressão absoluta famosa que fica entre a Palestina, né, que é a depressão do Mar Morto, ou Mar de Asfalrite, lá no Oriente Médio, tá? Ele fica a 400, o nível do Mar Morto está a 400 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Então, quer dizer, ou do Mar Vermelho. Então, quer dizer que é uma depressão absoluta, certo? Então, e as planícies, pessoal? As planícies são regiões de terrenos mais baixos. Elas podem apresentar uma topografia plana ou então de ondulação. Todo terreno baixo, né, com ondulação ou com uma topografia plana, pode ser uma planície. Geralmente as planícies, elas se constituem nos vales dos rios. Aqui no Brasil mesmo nós temos duas planícies importantes, que é a planície do Rio Amazonas e os terrenos de planície do Pantanal, né? São terrenos mais baixos, que é onde vai acumulando o sedimento das partes mais altas. O rio vai trazendo sedimentos, a lixiviação do vento nas montanhas, todo o processo de intemperismo que causa a erosão do relevo vai trazendo através dos cursos da água, da chuva e dos rios, né, esses sedimentos para essas partes mais baixas. Então, automaticamente vai formando as planícies. As planícies geralmente são muito férteis, porque ali se deposita todo o material orgânico, né, restos de animais, de plantas, e também os minerais e o resto do solo que vem de outras regiões, né, e vai formando uma terra mais fértil naquelas regiões aonde realmente os rios correm por elas, certo? Muito bom para a agricultura. Pessoal, nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, que se estende pela borda oeste, eu já falei para vocês, olha a sequência de montanhas. São montanhas porque olha os picos, né? E são terrenos novos que estão sendo constituídos pela força das placas tectônicas, né? A energia que as placas tectônicas fazem ao convergir uma com a outra, a placa sul-americana com a placa de Nazca, vai formando essa cordilheira de montanhas. Aqui do lado nós temos a Serra do Mar, você pode ver que tem topos mais arredondados, e no caso aqui de Goiás, essas serras, elas têm os chapadões, que elas já sofreram mais desgastes, e automaticamente em cima das serras é plano, dando para construir cidades e desenvolvendo a agricultura. Uma questão aqui que a gente tem que deixar clara. Na imagem aqui, vocês vão observar dois conceitos que precisam ser utilizados por nós e tem que estar bastante claro na cabeça de vocês. A diferença entre altitude e altura. Por exemplo, eu tenho uma serra de 100 metros, numa região que está a 600 metros acima do nível do mar. Então, a minha serra tem altura de 100 metros. Mas qual que é a minha altitude? Né? A minha altitude é em relação ao nível do mar. Então, ó, eu tenho a altura, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho a altura de 100 metros dessa serra. No caso aqui ela tem mais de 3.000, porque está com o pico congelado. Então vamos observar, eu tenho 3.000 aqui, mas eu tenho a altura do mar até aqui.
Então, altitude é em relação ao nível do mar. E altura é em relação ao terreno até o pico da onde você quer ir. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Os planaltos a gente já falou. Aqui nós temos o Salto do Rio Preto, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, né? Uma cidade aqui ao norte de Goiás, que é uma região de terrenos cristalinos antigos. Inclusive lá tem muita extração de calcário, de restos de oceanos, extração de basalto, ou de basalto não, pedras para construção e também as chamadas pedras brasileiras, né? Que são as pedras semipreciosas e muito cristal nessa região. Então são terrenos antigos que têm esse tipo de material. As planícies. Eu já falei das planícies com vocês, que são terrenos mais baixos, pode ser ondulados ou também pode ser terrenos planos, e que geralmente são formados pelo desgaste e o transporte do material que vem das partes mais altas do relevo. Só que essas planícies, elas se classificam em duas planícies, né? Nós temos as planícies continentais, né? Por exemplo, planície do Pantanal em Poconé, Mato Grosso. Já falei para vocês que as duas planícies principais nossas é a planície do Pantanal e a planície do Rio Amazonas. E nós temos a planície litorânea. Então, a continental é que está no continente, a litorânea é que está próximo do litoral. Geralmente, todas as regiões litorâneas apresentam uma quantidade maior de planícies. Tá? As depressões. Nós já falamos da depressão do Mar Morto e a vista da depressão sertaneja, que fica lá na região do Nordeste, né? Após a Serra da Borborema, você tem um grande vale que é a chamada Depressão Sertaneja. Tem as atividades, pessoal, que vocês vão elaborar e eu vou marcar o conteúdo lá na plataforma, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.